A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Por favor, pegue a palavra do Senhor, pegue a palavra de Deus e abra sua Bíblia comigo hoje em Lucas, no capítulo de número 12. Lucas capítulo 12, nós vamos fazer a leitura a princípio aqui do versículo de número 15. Lucas capítulo 12, versículo 15, você aqui em nossa sede estadual, localize por favor, e você que me acompanha pelo youtube.com/Fernando Helves, o texto estará à disposição no seu vídeo. Lucas capítulo 12, versículo 15, quantos aqui encontraram, digam amém. Está escrito assim: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Quantos acreditam que esta palavra é de Deus? Diga glória a Deus. Aqui Jesus está falando para os seus o quão é importante ter cuidado com a avareza. Por quê? Porque a avareza é um mal muito nocivo à vida de todas as pessoas, não só dos cristãos, mas é um mal muito prejudicial à vida de todos. E Jesus está dizendo, acautelai-vos. Ou seja, fiquem atentos, tenham cuidado, vigiem no tocante à avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de riquezas, de bens, da abundância de riquezas que essa pessoa possui. Quantos aqui e quantos que me assistem pelo youtube.com/Fernando Helves creem nesta palavra? Digam glória a Deus. Eu vou fazer a leitura deste versículo de número 15 e eu gostaria que você lesse comigo em bom tom e alta voz, aqui em nossa sede estadual, como também você que me acompanha. Porque quando lemos e repetimos, guardamos e aprimoramos o nosso aprendizado. Vamos lá? Eu leio e você lê comigo. Diga assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Você crê na palavra de Deus? Quantos creem, digam amém. Então vamos fazer o seguinte, vamos aplaudir bem forte, bem alto esta palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, receba os aplausos do teu povo e sobre cada um derrama graça, virtude e poder. A tua palavra vai ser ministrada, que eu diminua e que o Senhor cresça. Toma os lábios do pregador, a boca do mensageiro, remova todo impedimento, tudo que atrapalha e envie esta palavra com unção, com poder, com autoridade, com ensinamento e salvação, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sentem-se, por favor, queridos, podeis tomar o vosso assento, escutem com atenção. Este sentimento da avareza, ele toma conta do coração de muitas pessoas. E olha, já fez com que muitas pessoas viessem pagar um preço altíssimo. Eu fiz uma pesquisa e esta palavra avareza, ela vem do grego, que em português se pronuncia da seguinte forma: pleonexia. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e em grego
Esta palavra avareza se pronuncia assim, pleonexia. E o significado desta palavra grega é o seguinte: sede de possuir mais. Em resumo, o que significa avareza? É a sede, é a vontade, é o desejo de possuir mais. Ou seja, eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu já possuo, com aquilo que eu já tenho. O problema é que a avareza é um pecado, e este pecado já levou a muitos para o buraco, para o fundo do poço, e há de levar muitos outros ainda. E além disso, este pecado já condenou muitos e há de condenar a muitos outros ainda, porque é a sede, é o desejo desenfreado de possuir cada vez mais. Jesus havia sido abordado por um homem que tinha dito assim para ele: Senhor, manda o meu irmão dividir comigo a herança. E Jesus falou assim para ele, eu vou ler aqui Lucas capítulo 12, a partir do versículo de número 13. Escute com atenção. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, uma multidão de pessoas seguia Jesus como de costume. De repente surge no meio daquele povo, daquela multidão que seguia o Senhor, um homem. E esse homem chega diante do Senhor e diz assim: Mestre, muito provavelmente ele disse Rabi ou Raboni, que significa mestre. Ele disse assim: Mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança. Esse homem, ele queria que o seu irmão dividisse com ele, repartisse com ele, creio eu, que toda a herança, toda a riqueza da família de ambos. Jesus aproveita este momento para trazer um ensinamento poderoso e revelador para todos os que estavam ali à sua volta, e posteriormente uma palavra muito edificante para a vida dos seus discípulos, porque ele vai dizer assim para este homem, Lucas 12, versículo 14. Mas ele lhe disse, esse ele aqui é Jesus: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Como se ele dissesse: quem foi que me colocou nessa condição de determinar aqui se o teu irmão pode ou não, deve ou não dividir comigo a herança? Eu sou o juiz, eu sou o repartidor. Aí ele aproveita o momento, ele aproveita o ensejo e ele diz o seguinte para todos que estavam ouvindo ali, não só para o homem, é lógico: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O que foi que Jesus identificou então naquele homem? Jesus identificou que aquele homem, por sua vez, era um homem avarento. E que muito provavelmente, não está escrito, aquele homem também era um homem de posses. Aquele homem já tinha riquezas, aquele homem já tinha dinheiro, ele já tinha o suficiente para viver bem, mas ele tinha a sede de possuir mais, o desejo de possuir mais, e ele estava insistindo, ele estava querendo que o irmão repartisse com ele a sua parte da herança. Ainda que ele tivesse direito, Jesus está identificando nele esse desejo de querer mais. Aí Jesus aproveita, e olha só, e conta uma ilustração, Jesus conta uma parábola acerca desse assunto, para que todos pudessem ouvir ali o quão é perigoso, o quão é nocivo, o quão é prejudicial você amar o dinheiro, você amar as riquezas, você ter apego aos bens materiais. Olha o que Jesus vai dizer a partir do versículo 16. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico
tinha produzido com abundância. Veja bem, Jesus já deixa bem claro que aquele homem era o quê, pessoal? Rico. Ele já tinha posses. E a sua herdade, a sua propriedade, produziu naquele ano, sua fazenda, digamos assim, com muita abundância, produziu muito. Aí este homem começou a falar consigo mesmo e a dizer o seguinte, versículo de número 17. E arrazoava ele entre si, arrazoar é conversar consigo mesmo, dizendo, que farei? O que eu vou fazer? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele ficou pensando, poxa, esse ano a fazenda produziu muito, e agora? Aonde é que eu vou recolher? Aonde é que eu vou guardar? Aonde é que eu vou armazenar tudo que a minha propriedade nesta colheita produziu? Já sei, versículo 18, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe o quê? E folga. Vou trabalhar um pouco mais, vou fazer o seguinte, eu vou derribar tudo. Veja bem, ele já tinha muita coisa, né? E na sede de ter mais, de possuir mais, de guardar mais, ele pensou, se eu não tenho onde guardar, vou destruir o que já tenho, construo celeiros maiores e guardo tudo. O que a gente começa a pensar aqui? Poxa, se ele já tem em sobejo, se ele já tem em abundância, por que não dividir, por que não repartir com aqueles que não têm nada? Por que não fazer uma boa ação? Por que não colaborar com o próximo? Por que não ajudar o próximo? Por que não fazer algo de bom por aqueles que nada têm? Hoje, igual a este homem aqui da parábola, há centenas e centenas de outros que fazem igual. Hoje não precisa mais guardar em casa riqueza. Hoje você não precisa construir um depósito, um celeiro, um quarto grande para depositar prata, ouro e bens fisicamente falando. Hoje você transforma tudo isso em número, em uma conta, em 1 ou 2 ou 3 ou quantos bancos forem necessários. Tem gente hoje com 3, 4 contas em banco, com dinheiro o suficiente para essa pessoa viver bem, a sua geração seguinte viver bem, talvez uma segunda, uma terceira, uma quarta geração ter uma vida com regalias, e essa pessoa rica, talvez milionária ou multimilionária, ainda tem essa sede, esse desejo de ter cada vez mais. Aí ele pensou, no fim de tudo, eu descanso. No fim de tudo, eu repouso. No fim de tudo, eu vou poder descansar. Aí Jesus vai dizer que aquele dia era o último dia de vida daquele homem. Ele não sabia, mas era o último dia de vida dele. Nós saímos de casa hoje sem saber se era mais um dia ou o último. Muitas vezes até, para alguns, assustador isso, mas a gente acorda sem saber se é mais um ou o nosso último dia. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo dia após dia, porque nós poderemos acordar em um dia como esse e ser apenas mais um, assim como tem sido até aqui, ou então esse dia ser o último dia. Aí Jesus fala assim para todos que estavam ouvindo ali, veja, versículo de número 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros
e não é rico para com Deus. Ainda que tenha ficado tudo para a família, ou ainda que fique tudo para a família, ainda assim, Jesus está dizendo: louco, o que fará agora, depois de morto? Poderá levar consigo? Não. Para quem será todos os anos de trabalho? Para quem ficará todos os teus bens, toda a tua riqueza? E com Deus, qual foi a riqueza que você conquistou? E com Deus, qual foi os bens que você adquiriu? Por isso, que nós temos que ter muito cuidado com aquilo no qual nós estamos desejando. Porque às vezes nesse desejo de ter sempre algo bom, sempre algo melhor, às vezes nesse desejo de ter riquezas, nós nos esquecemos da riqueza principal, que é a riqueza que nós temos que juntar no reino dos céus. É muito mais importante, é muito mais valioso ser rico com Deus do que ser rico nesta terra. E a parte melhor disso é que dá para ser muito próspero nesta terra e dá para ser muito rico no reino dos céus, alcançando a salvação. Isso acontece quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós prosperamos nesta terra e ajuntamos um grande tesouro no céu. Diga glória a Deus, seja rico, seja próspero aqui na terra, mas seja rico no reino dos céus. Oh glória! Diga glória a Deus. Sabe o que a gente aprende aqui? Primeiro, não adianta enriquecer sem ser rico com Deus. O Salmo 127, que é um salmo muito revelador, ele diz assim para nós, ó. Salmo 127, versículo de número 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe o que isso nos ensina também? Que não adianta trabalhar e não ter Deus. Deus tem que ser o nosso norte, Deus tem que ser o nosso foco. Servir, amar a Deus tem que ser a nossa prioridade. As coisas estão do jeito que estão, a violência está do jeito que está, o amor das pessoas, como diz a própria Escritura, verdadeiramente está esfriando a cada dia, porque a cada dia que se passa as pessoas estão focando cada vez mais nas riquezas e por consequência estão esquecendo de Deus. A partir do momento que Deus começa a ficar em segundo, em terceiro plano, e as pessoas começam a focar no trabalho, as pessoas começam a focar nas riquezas, o amor que essas pessoas têm para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo, vai se esfriando, e a situação fica da maneira no qual está hoje. Para você ter ideia, já existe hoje educação financeira para a criança. As crianças hoje, muito cedo, já começam a entender o que se refere à questão financeira da sua vida. No lugar dos pais ensinarem os seus filhos o caminho que se devem andar, no lugar dos pais ensinar os seus filhos a servir a Deus,
a andar nos preceitos do Senhor, a fazer a vontade do Senhor, a obedecer essa palavra, a amar a Deus acima de todas as coisas, a amar ao próximo, no lugar dos pais ensinar os seus filhos a dividir aquilo que possui, fazer entender que se ele tem, talvez ele pode dividir com aquele que não tem, que se ele tem hoje, talvez ele teve mais oportunidades do que aquele que não teve tanta oportunidade. Os pais vêm ensinando os filhos a serem mesquinhos, a serem avarentos, a não dividirem, a focarem nas riquezas, e a pessoa já vai crescendo com aquilo: eu tenho que trabalhar para ficar rico, eu tenho que trabalhar para crescer, eu tenho que trabalhar para vencer, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que conquistar aquilo, e Deus vai ficando como? Deus vai ficando em segundo lugar. E a pessoa vive a vida inteira com esse foco, uma situação muitas vezes semeada, plantada no seu coração desde a infância. Porém está escrito, eu leio mais uma vez: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Por isso que tem muita gente frustrada por aí, porque desde cedo acreditou que um dia ia ficar rico, e não é rico, aí vive frustrado, vive decepcionado. Primeiro, porque a Bíblia diz que nunca o pobre cessará da terra, sempre haverá pessoas pobres nessa terra, está escrito, é bíblico. E depois, é importante salientar, deixar claro, que nem todos, por mais que estudem, por mais que se esforcem, por mais que queiram muito, alcançarão a tão sonhada riqueza. Porque Deus tem sido colocado em segundo plano. E ainda que alguns alcancem, esses estão alcançando sem Deus. E estão juntando tesouros aonde? Na terra. Estão ajuntando tesouros, apenas neste mundo, e estão esquecendo de ajuntar tesouros no céu. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que a avareza é um pecado que vai condenar muitas pessoas ainda, como já condenou muitas outras. E se você ler aqui na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 5, localize por favor na sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. Olha o que diz aqui, Efésios capítulo 5, versículo de número 5 também, está escrito: porque bem sabei isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja que nesta lista que Paulo apresenta aqui de pecados, Paulo está colocando os avarentos junto com o fornicador, com o impuro, e ele ainda deixa bem claro, fica bem notório aqui, que o avarento é idólatra. Por quê? Porque a pessoa avarenta, ela idolatra os seus bens, ela idolatra as suas riquezas, ela idolatra o seu dinheiro. Tem gente que idolatra o carro que possui. Tem gente que, se alguém manchar o carro, arranhar o carro, ainda que seja com o botão da roupa, a pessoa fica louca. Porque afinal de contas ela ama, ela idolatra o carro dela. Por mais caro que tenha sido. 70 mil, 80 mil, 100, 300 mil, 1 milhão de reais ou mais, porque tem veículo até acima de 1 milhão de reais. Por mais caro que seja, ainda assim é um pedaço de lata, de parafuso, de plástico e de outros materiais mais, que um dia vai virar sucata. Sim ou não? Um dia vai virar o quê? Um dia vai virar sucata. Pessoas idolatram um apartamento que comprou. Foi o seu foco, foi o seu sonho. Mas no passado, pessoas também sonharam, trabalharam, correram atrás e adquiriram um imóvel. E hoje
Morreram, estão debaixo da terra, e tem outra pessoa morando lá naquele imóvel que ela idolatrou tanto. Quantas empresas já faliram nesse país, já quebraram? Quantas lojas foram mudando de nome? Quantos donos de comércios, de empresas nesse estado, nessa cidade, por exemplo, trabalharam a vida inteira, anos e anos, amavam o que conquistaram e hoje estão mortos debaixo da terra. E hoje, se não tiver na mão do filho ou do neto, está na mão de um outro que tal pessoa nem conheceu. Porque é assim, vai ficar tudo aqui. Tudo vai ficar aqui. Mas o avarento, ele é idólatra. Ele idolatra. Ele reverencia. Ele olha para os dígitos da sua conta nos bancos. E essa pessoa, ela ri, ela se alegra. Ela, hoje, como você tem o banco no seu telefone celular, é só ter o aplicativo do seu banco, olhar o seu valor na conta, o seu extrato. Tem gente que abre para ver, só para ver o número que está ali. Quanto a conta está rendendo. E essa pessoa esquece que há um Deus aonde? Que há um Deus no céu, vendo tudo e todas as coisas, que no qual essa pessoa não lembra, que no qual essa pessoa não se importa, que no qual essa pessoa não liga, e muitas vezes até desdenha daqueles que amam a Deus, que servem a Deus, e por mais que tenham até pouco, estão nos preceitos e na vontade do Senhor. Tem pessoas que têm riquezas e abrem a boca para dizer o seguinte: só vive dentro de igreja. Pessoas ricas dizem isso. Quem é ignorante ou é pobre, que igreja é lugar de ignorantes e de pobres e de miseráveis. Tem pessoas ricas que abrem a boca para falar isso. Igreja é lugar de pessoas ignorantes e pobres e miseráveis. Por quê? Porque o Deus destes é as riquezas. Mas está aqui um recado, ó. Está aqui um recado. O avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É isso? Não. Está escrito o quê? Nenhum avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você pode até não ficar rico, mas se você for para a glória, você alcançará a sua maior riqueza. Diga glória a Deus. Oh, glória! A nossa maior riqueza é servir a Deus. Aleluia! Diga glória a Deus. Por quê, minha gente? Porque o que mais importa é a salvação. Jesus falou isso aqui em Marcos, ó. Marcos capítulo 8, ele falou isso. Versículo 36. Marcos 8, 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Eu falei isso aqui outro dia. A pessoa mais rica do mundo, ou os mais ricos do mundo, eles não podem comprar a salvação. Eles não vão poder pagar pela salvação. Uns não acreditam no céu, no inferno. Uns dizem que quando morre apaga, desliga tudo, ponto final. E a grande maioria destes que assim pensam são ricos, riquíssimos, milionários.
Para estes, morreu, ponto final, desligou, acabou, já foi. Mas estes terão uma grande surpresa, assim como um homem rico ficou surpreendido com o que acontece após a morte. Jesus contou a parábola de um homem rico e de um outro homem de nome Lázaro. O Lázaro, coitado, era pobre, miserável. Vivia na calçada, na porta do homem rico, comendo das migalhas que lhe davam. Ambos morreram. O que aconteceu com o corpo do pobre, do Lázaro, que era um mendigo, se assim podemos dizer, não se sabe o que foi feito. Talvez largado ou enterrado como indigente em qualquer lugar. Já o rico não. A palavra diz que para o rico foi feito um grande enterro. E você sabe que enterro de gente rica é diferente. Se você nunca foi, talvez já viu em um programa de TV. Quem já viu no programa de TV? Todo mundo já viu, né? O caixão é diferente. As flores são diferentes. A decoração do lugar é diferente. A maneira de sepultar é diferente. Mas o destino do corpo é igual a de qualquer outro. E da alma só tem dois. Nessa parábola Jesus diz que este homem rico, riquíssimo, estava no Hades. Já o Lázaro, o pobre, estava no seio de Abraão ou no paraíso, como alguns acreditam. E o rico estava que pudesse molhar a sua garganta, ainda que fosse com um pouquinho de água, porque ele tinha muita sede. Porém era impossível, porque entre eles havia um grande abismo. Havia um grande abismo. E esses que não acreditam e que confiam nas riquezas, quando morrerem, terão uma grande surpresa. Ficarão surpresos. Eu não estou dizendo aqui que condição social salva, porque muito pobre também vai para o inferno. E muita gente rica vai para o céu. Como muito rico vai para o inferno e muito pobre vai para o céu. Condição social ou financeira não é condição ou não é fator determinante para salvar ou não salvar, para condenar ou não condenar. Não é isso. Mas é bom deixar claro que aqueles que confiam nas suas riquezas não hão de herdar o reino de quem? O reino dos céus. Então cuidado com a avareza. Todos ouviram Jesus falar, ficaram impressionados com a pregação que Jesus havia feito, que aquele homem rico tinha trabalhado, e trabalhou mais e mais, e pensava em trabalhar mais, e mal sabia que aquele dia era o último dele. Só que agora Jesus queria falar em particular com os seus discípulos. Ele vai trazer uma palavra específica para os discípulos e para nós também, porque quantos aqui são discípulos de Jesus? Olha o que ele vai dizer, volte a Lucas 12, versículo 22, ele diz assim, acompanhe a leitura. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais
do que as vestes. Não se preocupem com o que comer, com o que vestir, porque a vida é maior do que o corpo, a vida é maior do que as vestes. Não fiquem apreensivos, desesperados, preocupados, porque tem gente que vive assim: meu Deus, e agora? Como é que vamos fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E as pessoas muitas vezes não têm saúde mental, não têm paz, por conta desta preocupação desenfreada de ter dinheiro, de ter recurso, de conquistar isso, de conquistar aquilo. Eu preciso ter, ai meu Deus do céu, o tempo está passando, a idade está chegando, ainda não fiz isso, ainda não fiz aquilo, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Tem gente que está doente, tem gente que não dorme, tem gente que não tem paz. Detalhe, tem gente que se mata, tem gente que se suicida por conta deste mal, deste problema, desta preocupação que corrói a pessoa por dentro e faz ela tomar atitudes como essas. Versículo de número 24: considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, não plantam e nem colhem, nem tem despensa nem celeiro, ou seja, não tem a capacidade de guardar, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Ou seja, se Deus alimenta as aves, Ele também vai nos alimentar, porque nós valemos muito mais do que qualquer ave do céu. Sabe por quê? Porque nós fomos comprados por um grande preço, o preço do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Eu, você, nós temos um grande valor para Deus. Por isso não se preocupe, porque Deus tem cuidado de vós. Oh, glória! Diga glória a Deus. Versículo 25: e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Amém, pessoal? Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que aquietar a nossa alma, temos que ter paz, e temos que confiar, temos que crer. Você tem que ter o melhor, você tem que buscar o melhor. Você é servo de Deus, e o Deus que você serve, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele pode tudo e todas as coisas. Mas tenha paciência, tenha paz, tenha calma, e creia que Deus está fazendo. E quando Deus fizer, não seja avarento, não se apegue às riquezas desta terra. Versículo 27: considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Amém? Tudo é a falta de quê? A falta de fé. Esse é o problema principal dos cristãos. É a falta de fé. Se a pessoa ela serve a Deus, ela sabe, ou pelo menos ela tem que saber que Deus é provedor, que Deus conhece a luta dela, que Deus sabe o que ela está passando. E ela tem que conhecer a Escritura. Davi disse: nunca vi um justo ser desamparado, e nem os seus descendentes mendigar o quê? O pão. Tem que conhecer a palavra. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Vim para que tenham vida e vida com abundância. Diga glória a Deus. Eu tenho que me apegar nesta palavra. E agora, como diz aqui, se o Senhor veste os lírios do campo, Ele também me vestirá.
Ele sempre terá o melhor para mim. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aí ele continua dizendo aqui, ó: não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andais inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Para terminar, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E você sabe que Mateus ainda acrescenta justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, tudo o que é necessário, o Senhor há de acrescentar em nossas vidas. Quem entende isso? Por isso, não permita que a avareza tome conta do seu coração. Os avarentos ficarão de fora. Os avarentos perderão a salvação. Quantos aqui recebem essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.